Boa noite. Começando aqui a primeira aula do curso Covid-19 na Rocinha. A gente vai, através de uma série de palestras, apresentar um ferramental para uma turma de 10 alunos que vão construir um produto de comunicação para falar sobre a pandemia na Rocinha, né? E é uma forma da gente conseguir criar uma narrativa própria, né, em que o próprio favelado consegue criar a sua narrativa, né, consegue produzir o seu conteúdo de comunicação. A aula de hoje vai ser sobre mapeamento de recursos e design thinking, e no final a gente vai falar, a Jananda vai apresentar a sua tese de mestrado, né, que fala um pouco sobre essa questão da narrativa, né, e a perspectiva do favelado também. Então, vamos lá, apresentando aqui os nossos professores de hoje. Jefferson Domingos, né, é o Jefferson que tenho o prazer de ter aqui, que é um amigo meu pessoal da faculdade. Jefferson, queria que você se apresentasse um pouquinho para a galera. Opa, boa noite, pessoal. Bom, como o Pedro falou, a gente teve essa caminhada junto na ESG, que é a Escola de Design da UERJ. Tem até uma professora nossa aí presente hoje. E aí, enfim, depois da faculdade, durante também, tive algumas experiências com design. Dentro da ESG mesmo, você tem uma formação muito generalista, né, de design, então você acaba aprendendo bastante sobre muitas formas e muitos caminhos de atuação dentro dessa área, que já é bastante plural, assim. Mas lá dentro, enquanto a gente estava se formando, você tinha duas direções, né? Dois caminhos mais claros, que era ser ou designer gráfico ou designer de produto. Designer de produto mais num sentido de produtos físicos mesmo, móveis, enfim, qualquer coisa mais tátil, e que fosse produzido em escala industrial e tudo mais, e design gráfico para toda a parte de comunicação visual, desenvolvimento de qualquer comunicação visual. Aí a gente já pegava um pouco de comunicação já digital, porque era uma coisa mais presente, né, que a gente estava na faculdade. Mas tinha muito voltado para design gráfico mesmo, também de parte impressa e de material impresso. Enfim, acabou que no final das contas, quando eu saí, inclusive no meu projeto final, eu direcionei para algo que ainda não era muito explorado, assim, lá dentro. Já tinha uma pensando que foi fazer um aplicativo, né? Foi projetar, né? Não fiz propriamente o aplicativo, mas pensei em tanto da parte do serviço disso, porque era um aplicativo de gestão financeira de ensino de gestão financeira, né? E aí eu tive que pensar e pesquisar sobre toda essa questão da falta de educação financeira, que é geral, assim, no mundo inteiro, mas no Brasil é um pouco mais crítico. E aí o quanto isso atrapalha as pessoas, enfim, a gerirem suas próprias rendas, seus próprios gastos e tudo mais. Enfim, fiz toda uma pesquisa de entender o que tinha de concorrência, da necessidade, de qual problema que eu estava tentando resolver e tudo mais, foquei nisso. E daí para frente eu acabei profissionalmente entrando mais dentro desse campo de design mais voltado para produtos digitais, né? E aí eu peguei tanto projetos que tinham uma pegada mais do que a gente vai falar aqui hoje, que é o design thinking, né? Que era mais de você ter um foco muito maior em pensar a questão, o problema a ser resolvido e pensar em talvez trazer insumos, trazer resultados que não são puramente um produto digital, pode ser qualquer coisa desde que seja mais adequado, enfim, para o problema. Beleza, já tem aqui a apresentação. Vamos lá. Pode passar, Jefferson, por favor. Então, hoje vai ser a introdução ao Design Thinking, né?
Eu vou só explicar como é que vai ser o processo e aí o Jefferson vai entrar no detalhe, também fazendo uma associação com o trabalho dele. Pode passar, já. Introdução. Né? Então, só explicando que essa aula aqui é parte desse curso de comunicação que a gente criou com esses 3 coletivos, o A Rocinha Resiste, o Museu Sankofa e o Jornal Fala Roça, né, com o objetivo de pegar artistas e comunicadores da Rocinha e compartilhar conhecimentos, né, dar ferramentas para que esses artistas e comunicadores pudessem ampliar o alcance da sua fala. Né? Então, a gente propõe, ao longo dessas 5 semanas, falar sobre a pandemia em relação à Rocinha, né, a situação da Rocinha na pandemia, e a gente vai compartilhar aqui alguns saberes, né, tipo, acadêmicos e locais, sobre que possam ajudar, né, a construir esse projeto de comunicação. Pode passar, por favor. Então, vamos lá. Falando da pandemia da Rocinha para a Rocinha. Né? Então, como eu havia dito, essa é uma iniciativa da Rocinha Resiste, do Museu Sankofa e do Jornal Fala Roça, em parceria com o Instituto Moreira Salles. Né? Então, os vídeos vão ser compartilhados nas redes do Instituto. A nosso objetivo é criar essa potencialização dos trabalhos desses artistas e comunicadores. Né? Então, a gente vai falar sobre a pandemia, a gente vai propor desafios para esses alunos para fomentar o debate sobre a pandemia na Rocinha. Os alunos são todos da Rocinha, né? Então a gente consegue ajudar a criar essa narrativa de dentro para fora, né? Porque a gente sabe que muito do que é produzido na mídia e na academia sobre favela não são produzidos por favelados, né? Então acho que a ideia aqui é a gente conseguir dar um ferramental para que o favelado consiga chegar na ponta, né? Consiga sair dessa bolha que é a favela e fazer com que essa voz seja ouvida e não o contrário, e não ouvir uma voz de fora para dentro determinando o que é favela ou o que a favela deveria ser. A partir de agora, a nossa proposta é nós, como favelados, pautar a nossa própria narrativa. Né? Então, pode passar, Jefferson, por favor? É isso. E esses produtos, esses trabalhos de comunicação desses alunos vão ter 3 pilares. Né? O de inovação social, né? Que é como a gente pensa estratégias para contribuir com o desenvolvimento da favela. Né? Comunicação comunitária, como é que a gente fala da favela para a favela, né? Como é que a gente usa a nossa própria linguagem, como é que a gente comunica o que está acontecendo aqui para fora. Né? Então, quais são essas estratégias de comunicação e preservação da memória, né? Gerar registro do que está acontecendo aqui para a posteridade, fazer uma análise com o que já aconteceu, né? Para trabalhar o presente e criar futuros que a gente deseja. Né? Então, acho que aqui agora fica com o Jefferson. Pode seguir daí. Deixa eu abrir. Estão me ouvindo bem aí? Beleza, pode seguir, Jefferson. Bom, primeiro começar falando um pouco sobre design no geral, né? Até antes de entrar aqui nesse esquema da Stanford, que é o seguinte, né? O design, a atuação do designer, né? Dentro do seu conceito mais básico, é um profissional, uma pessoa que tem como objetivo solucionar problemas, né? Isso antes de entrar em qualquer especificidade, se vai ser para qual vai ser a solução, ou qual ferramenta que ele vai utilizar para isso. A ferramenta, na verdade, por trás
disso é o design, porque o design ele tem mais a ver com uma forma de solucionar problemas do que com muitas vezes o que a gente imagina quando ouve isso sendo veiculado, enfim, na mídia, na publicidade. Ele é vinculado a algumas coisas e passa uma ideia de muitas vezes de ser algo mais visual, algo que está mais ligado à estética, propriamente. Isso, e acho que esse é o mais comum, né? Ou a um conceito de luxo, ou alguma coisa assim, mas na verdade não é bem isso. É mais uma forma de solucionar problemas, assim. E dentre as várias maneiras de se projetar, de se solucionar problemas que tem por aí, o design ele tem como questão que separa, né, e que define a questão de colocar sempre o ser humano, né, o usuário, a pessoa a quem ele se destina, essa solução se destina, no centro do pensar essa solução, né? Do que vai ser proposto, o usuário, que é essa pessoa, o ser humano, ele está sempre num papel completamente norteador de todo o desenvolvimento. Ele precisa estar sendo considerado desde o início, ele precisa ser incluído, né? Quando você está pensando em resolver um problema, ele precisa estar incluído no, 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 no seu esforço como designer, de entender essa pessoa, de pesquisar, de conversar com e muitas vezes de colocar ele junto com você para construir. Outra coisa que o designer tem como princípio é que ele nunca trabalha sozinho, né? O designer ele acaba sendo um organizador e facilitador de um processo de chegar a alguma solução de um problema, mas ele precisa estar com as pessoas, tanto esse usuário, né, que está no centro disso tudo, quanto pessoas que muitas vezes podem estar envolvidas em outras questões, ou podem ser pessoas que tenham conhecimento técnico sobre algo específico, né? Se ele está pensando, como designer, ele pode ser utilizado para ajudar em problemas das mais diferentes áreas, e ele precisa chegar num nível de entendimento do problema e, enfim, da questão muito profundo. Ele não vai conseguir ser sozinho um especialista de tudo, ele precisa de outros profissionais, de outras pessoas que tenham esses conhecimentos para que elas juntas também ajudem a desenvolver essa solução. Então, assim, design é isso, né? É solucionar problemas. E aí, por isso mesmo mas como a atuação do designer dentro desse processo acaba tendo direções dentro do mercado de trabalho, tendo direções muito definidas, né? Ele vai ser o designer gráfico, ele vai ser o designer de produto, enfim. Mas apesar de todo designer utiliza do processo de design, utiliza de todas essas técnicas para chegar à sua solução, mas como ele, acho que por uma questão muito mais mercadológica até, ele acabava muitas das vezes sendo envolvido ou sendo considerado, né, entendido que essa é a atuação dele, quando chegava lá na ponta da solução, que era trouxe uma solução gráfica, trouxe um produto, trouxe alguma coisa, mas na verdade ele estava ajudando muitas vezes a entender para quem trazia o problema, que às vezes são empresas, às vezes esse problema vem de outras naturezas. Por exemplo, na academia é um problema proposto de diversas formas. Aqui o problema, vamos dizer assim, é como a Rocinha vai comunicar e vai comunicar, né, a questão do Covid. Esse é o problema, né? Então, o design está desde o momento de pensar, ajudar a pensar esse problema, né? O designer está desde o momento de ajudar a pensar esse problema, pensar as melhores maneiras e aí definir de que jeito, qual tipo de solução que ele vai trazer para isso. Então, quando foi se entendendo que esse papel do designer vinha muito antes, ele foi sendo utilizado e foi conseguindo se posicionar num nível anterior, né? Muitas vezes na definição do problema.
E aí teve uma galera, né, que conseguiu trazer esse conceito do design thinking, que não era nada que eles tinham inventado, né, foi uma roupagem, foi uma maneira de apresentar para o mundo, né, que olha só, a gente é mais, eu não vou dizer que é mais porque não é uma questão de ser mais importante ou não, mas a gente já está entregando design desde lá de trás, e a gente pode participar do início, quando vocês estão começando, de repente, e quando vocês talvez nem saibam exatamente qual é o seu problema. E aí, enfim, a IDEO, a estampa de algumas instituições começaram a aplicar isso de maneira mais amarrada, né, e mais clara para o mercado. E aí que tem esse esqueminha da Stanford que é o processo de design thinking, né? Que é o nome que foi dado para esse processo, que significa, na verdade, o pensamento de design, né? O racional design. Então, é exatamente isso que eu acabei de falar aqui, né? Essa questão de o que está sendo entregue aqui, o que vai ser utilizado aqui é o pensamento em design, né? A forma do designer de pensar. E aí que você começa com uma primeira fase, que é a da empatia, né? Que é o objetivo. O objetivo é, diante de um problema que foi apresentado para você, ou um primeiro, né? Uma primeira ideia de problema, o designer tem esse papel de conseguir o máximo de informações sobre esse usuário, né? Porque ele está sempre no meio, sobre essa pessoa, sobre esse ser humano. E a maneira de fazer isso, porque ao conseguir o máximo de informações, né, quase se colocar na pele, ao conseguir o máximo de informações, ele vai ter muito mais facilidade de se colocar na pele, vamos dizer assim, né? De entender, de entender de maneira mais profunda esse usuário. E aí uma das maneiras, como está dizendo aqui, de fazer isso é através de entrevistas. Tem essa técnica de shadowing, que na verdade significa você estar realmente lá. Por exemplo, se você está tentando resolver um problema para uma empresa de call center, que é um exemplo que eu já vi acontecendo. Então, a pessoa, o designer, senta do lado desse profissional e fica lá assistindo ele o dia inteiro, o que ele faz, como ele trata, como ele, enfim, age no trabalho dele, vai anotando, vai tomando notas e vai fazendo realmente uma pesquisa profunda desse profissional. Tá aqui, procurar entender, e nessa fase que você está buscando a empatia, buscando entender esse usuário, é importante você não estar numa mentalidade de julgamento, de dizer o que é certo e errado, você só está puramente buscando entender e ter mais informações sobre. E aí depois você parte para uma outra fase que seria de definir, de definição, que é, na verdade, de começar vamos dizer, a estruturar melhor o problema, as pessoas que realmente estão envolvidas, se tem perfis, quem elas são, né? Vai ter uma outra página que vai mostrar isso melhor, mas de você começar a definir, tá, então eu sei que as pessoas que estão envolvidas são essas, que os personagens desse problema são esses e esses, os desafios são aqueles, quais são os objetivos que têm que ser alcançados, ou que vão ser buscados, né, dentro desse problema, e onde que as pessoas têm mais dificuldades, esse tipo de coisa. Deixa eu pular aqui. Isso é um esquemático, né, feito pela IDEO, se eu não me engano, que é uma empresa de design também, que foi uma das responsáveis por popularizar, né, o design thinking. E aí ele fala exatamente disso, né? Esse é o duplo diamante, que é para tentar ilustrar essa questão de que primeiro você abre, né? Que é esse iniciozinho aqui azul. Então, abrir é na pesquisa você, sem ficar julgando, sem ficar tentando direcionar o que é certo e o que é errado, você só está no modo curioso, buscando o máximo de informações que você pode sobre aquele problema, sobre aquelas pessoas. E é totalmente focado no usuário, como eu disse, né? E aí depois vem aquela fase de definição,
que é onde você começa a tirar insights, né? Você começa a tirar as ideias de entendimento a partir da pesquisa que você fez, né? Então é por isso que ele vai voltando para o meio, porque esse processo está fechando, né? Ele está fechando em algumas poucas soluções dentro de uma pesquisa gigante. Soluções não, né? Na verdade, alguns caminhos, né? Vamos dizer assim. E alguns caminhos para se buscar uma solução. E aí tem a fase da ideação, que vem seguida aqui roxinho, que é a hora que você já teve você está com alguns direcionamentos mais claros sobre o problema, entende melhor esse usuário, e aí você parte para gerar ideias de como resolver isso. E é a parte de desenvolvimento, né? Que eu não vou nem chegar exatamente nessa aula, mas só para explicar de maneira completa, é a parte de desenvolvimento, você vai gerar um monte de ideias e algumas vão ser boas e outras vão ser ruins. E você vai testar isso, né, de várias maneiras, e as soluções que forem melhores, forem testadas e que trouxerem os melhores resultados, elas vão partir para a fase de protótipo, que é você gerar algo mais mais finalizado, né, do que seria essa solução. E aí entregar. Apesar de estar aparecendo aqui que é uma coisinha, né, ele até tem essa setinha aqui do iterativo, porque o processo de design, e tem essas outras setinhas, o processo de design ele não é tão linear assim. Isso é só uma ideia mais ou menos de fases que vão acontecendo, mas em vários momentos você volta, você está numa fase de insights, que você teve algumas ideias, e você fala, pô, eu acho que eu preciso pesquisar mais alguma coisa que ficou faltando. Aí você volta para a fase de pesquisa, busca e volta para o insight. Você está ideando, pô, eu acho que teve a partir dessas ideações aqui, eu me liguei que eu tive um novo insight a partir das ideações, e entendi um pouco melhor um ponto de dor do usuário, enfim. Então o processo de design ele é um pouco mais caótico do que essa coisinha bonita aqui, que é mais para ilustrar. Mas assim, é só para a gente entender mais ou menos como ele segue essa linearidade. E aí, para explicar um pouco melhor essa fase da empatia, tem a ver com ouvir pessoas, né? Aí acredito que dentro desse desafio que vocês têm aí, seria ouvir os moradores, acredito eu, né? Porque se vocês vão criar uma comunicação que reflita a linguagem e o que a favela quer dizer, com certeza esse usuário aí, né, no caso, para vocês, um dos usuários que precisam ser levados em consideração, né, dos stakeholders, é esse morador, né. E aí, um outro que acho que é muito forte para ser levado em consideração é para quem a favela está comunicando isso, né? Ela está comunicando da favela falando para a favela, é da favela falando para fora, né? Então, se é para fora, tem que se entender quem é esse para fora, né? Para quem que você está comunicando. Se é para dentro, buscar entender o que vai funcionar e o que é melhor para dentro. E de que maneira você faz, né? O design também tem essa utopia, vamos dizer assim, mas é um caminho a ser buscado de tentar funcionar para o máximo de pessoas possível, né? Assim, a coisa do funcionar para todo mundo completamente, ser perfeito para todo mundo, ele é meio realmente utópico, mas você com certeza vai ter um público, alguém em mente, mas a ideia é de que isso seja acessível para o máximo de pessoas possível. Então, essa solução que vocês vão trazer, é bom trazer isso em mente, né? Mas aqui nessa fase de empatia, a questão é se libertar dos julgamentos, observar as pessoas, as suas emoções, e a forma, quais ferramentas vocês vão usar para isso são diversas e da escolha de vocês. E aí que tem algumas dicas, não sei se o Pedro vai disponibilizar para vocês essa apresentação, só para não perder muito. Vamos sim, Jefferson, só para fazer um adendo, a gente vai disponibilizar todo esse material, né? Então, na verdade, ele foi feito para servir de referência, né? Então todos vão ter acesso. Então, Jefferson, acho que agora você pode ir mais, acho que partir para a conclusão. Eu anotei coisas aqui bem interessantes que você falou, principalmente nessa coisa quando você começa falando do trabalho do design,
né? Que a gente, não sei se eu estou aparecendo, acho que agora sim, né? Então, quando você começa a falar do trabalho do design, como que a gente nunca trabalha sozinho, isso é algo que eu queria que ficasse registrado para os nossos alunos, porque isso é essencial, né? E acho que a Leca vai falar um pouco disso também no trabalho dela, ela vai falar sobre metodologias colaborativas. Eu achei muito interessante também quando você fala que tem ali o diagraminha, mas na verdade é tudo uma bagunça, uma loucura no processo, e eu acho que os alunos vão passar por isso também. Ele, por exemplo, quando a gente gasta muito tempo entendendo qual é o problema, né? Que é uma coisa que no mundo, sei lá, a gente aprende na escola, tem que dar aquela resposta certa e logo, né? Tipo, a gente faz uma prova, tem aquela única resposta. E no nosso processo não tem uma única resposta, né? Então, entender o problema é uma parte que a gente se dedica muito e tem essa coisa de ir e voltar. Quando você fala também de quem que é esse usuário, né? É exatamente isso que os alunos também vão ter que definir. Esse produto final, ele comunica para fora, para quem não é da favela entender o que é favela, ou é para o favelado entender alguma questão ali que ele não está percebendo, de repente o cuidado em relação ao Covid, né, que é um formato que vem de fora para dentro, né? Então como é que faz essa tradução? Então são desafios aí que a galera vai ter que passar. Então, Jefferson, acho que você pode dar um passant aí no slide e comentar mais o que você acha dessa fase de empatia, né? E depois focar só como... Acho que se quiser eu posso falar sobre o ponto de vista, mas você pode comentar também. Então, pode concluir aí, por favor. Não, então, acho que é isso. Na verdade é isso. Acho que essa fase, como o Pedro falou, ela realmente é muito importante, né? Então, e assim, a gente tem direcionamentos, a gente tem ferramentas para fazer isso, só que o conceito por trás ele é mais importante, né? Dentro, principalmente, porque assim, a forma como você vai buscar criar essa empatia, você vai ter diversas ferramentas muito úteis, mas ela não dá para dar um manualzinho super certinho de como seguir isso, vai muito da pessoa que está fazendo essa pesquisa, né? De entender quais informações que estão faltando, de entender qual o caminho que vai funcionar melhor, que ferramenta que vai funcionar melhor dentro desse contexto de vocês, dentro do contexto dessas pessoas que vocês vão estar entrevistando, enfim. E aí aqui tem alguns caminhos de você buscar, por exemplo, aqui o exemplo de matérias na internet e tudo mais. Eu não sei até que ponto isso vai se aplicar para essa solução do problema de vocês, né? Assim, outra coisa que acontece aí nessa situação de vocês que é mais particular, que nem sempre é uma realidade do designer, às vezes mas nem sempre é que vocês vão estar projetando para vocês, assim, de certa forma, porque vocês vão estar projetando para dentro de um contexto que vocês conhecem, né? Então já existe um background aí, uma bagagem sobre quem são essas pessoas que vocês já têm, porque vocês, inclusive, são parte desse público-alvo, mas às vezes, dentro do design, você está falando e projetando para pessoas que você não conhece absolutamente nada, né? Então, assim, isso traz facilidade, mas também traz alguns perigos de achar que tem todas as respostas e que não precisa fazer a pesquisa, e isso não é verdade. A sua visão, ela nunca representa o todo, né? A sua visão sozinha, se a gente não, isso todo designer tem que tomar cuidado de não achar, não, mas eu vivo isso, então eu posso fazer todas as respostas e dar todas as respostas sobre todas as questões aqui. Não é verdade, assim. Você não representa todo mundo. Mas, enfim, é isso. Aqui são ferramentas, como eu disse, a gente tem esse exemplo aqui na apresentação, que é o mapa da empatia. Acho que é bem tranquilo, se vocês derem uma olhada quando o material for passado, não é nada muito difícil de entender, é uma forma de organizar algumas questões e entender melhor esse usuário. E aqui fala um pouco sobre como fazer isso, como entender as dores desse usuário. Dores são todas as coisas que trazem algum incômodo, enfim. Não só a dor física, né, aqui nesse sentido. Aqui ele vai disponibilizar o link para vocês.
E acho que é isso. Você vai tocar daí, Pedro? Beleza, Jeff. Pô, show de bola, cara. Eu tava aqui, enquanto você tava falando, só um comentário fora do tópico. Que a gente já apresentou muita coisa junto na faculdade, né? O Jefferson, só para vocês saberem, o Jefferson era aquela minha dupla que, tipo assim, era sempre a gente, né? Então, voltei um pouco aqui uns 10 anos atrás, a gente apresentando coisas juntos. Você toca daí, Pedro? Eu toco daqui. Tô lembrando dessa... Beleza. Cara, muito legal quando você fala que a gente está, né, a gente está fazendo um produto de comunicação para a favela, mas a gente é favelado, né? Então, como é que a gente toma esse cuidado para não achar, para não se colocar tanto no lugar do usuário, né? A gente tem o repertório, como você já falou, né? A gente já traz um repertório do que é favela, da nossa vivência, do nosso olhar com a favela, mas a gente tem que ouvir o outro, né? Só para ter uma ideia aqui, a gente tem uma turma que a média a galera está entre 20 e 30 anos, muitos são universitários, né? Então isso já cria um nicho, né? Isso já diz já gera uma dificuldade, por exemplo, para você entender que tipo de comunicação você tem que fazer para uma pessoa idosa, que tem um histórico do que é a Rocinha de muito tempo, sabe? Então, essa parte da empatia, como o Jefferson falou muito bem, é essa hora da imersão, né? Da gente entender realmente o problema, conversar com as pessoas, ouvir muito, né? Anotar tudo que a gente ouve, não ter julgamento, né? Achei muito legal que o Jefferson falou disso, porque é um processo que tem que levar tempo, né? Tipo, e às vezes a gente vai voltar, porque a gente vai achou que entendeu o problema, vai propor uma solução, e aí quando for testar não vai ser aquilo. E aí tem que voltar para esse processo de novo. Então, eu vou comentar, passa um pouquinho aí os slides, já. Eu vou comentar um pouquinho, pode ir passando um pouco mais rápido. O que é essa parte depois que você gerou essa pesquisa, como é que você transforma como é que você define qual é o problema, né? Tipo assim, né? Nesse primeiro diamante que você está divergindo, né? Você está abrindo caminhos, como o Jefferson falou, em um determinado momento você vai ter que começar a fechar, né? Tipo, é um pouco mais isso, é um pouco menos aquilo, e aí você define num ponto de vista. Pode passar aí para a formulinha? Então, tem uma formulinha básica de como que gera esse ponto de vista. Eu vou explicar isso melhor nas orientações e nas próximas aulas. Mas é meio isso, tipo, usuário, vamos supor um usuário aqui, o aluno do ensino médio que vai prestar vestibular e mora na Rocinha. Beleza, definir ali quem é esse cara, né? Ele precisa, né? Eu vou falar da necessidade. Ele precisa estudar. Ele precisa de um ambiente para ele conseguir estudar o conteúdo que ele não tem, por exemplo, nas aulas, né? Ele precisa de mais horas de estudo e mais conteúdo, porque ele quer passar no vestibular para alcançar o ensino superior, né? Então, quando você define, aí isso partiu de uma pesquisa, de repente você chegou lá no colégio de ensino médio porque você teve algum estalo, tipo, cara, eu acho que a educação não está aqui muito legal. Então você vai lá, começa a investigar, aí define que tem muita gente precisando de uma coisa, aí você define quem é aquela pessoa, né? Nos trabalhos de vocês, nas propostas, já tem isso. Por exemplo, vocês tem um trabalho que fala sobre a mãe preta da favela, que é moradora da Rocinha, né? Então você fecha o perfil desse usuário, né? E o que ela precisa? E vocês vão ter que descobrir conversando, né? Fazendo o processo de investigação. E esse porquê é muito, tipo assim, essa solução que ela quer, qual é a relevância disso? Por que, por exemplo, uma mãe precisa que
o filho vá bem na escola, né? Porque de repente isso pode gerar uma transformação, um acesso a outras coisas que ela com seu acesso à educação não teve, né? Então, o porquê ele dá relevância daquela necessidade, né? A gente vai trabalhar isso ao longo do